O menino de 5 anos era apaixonado por carros. Quando sua mãe descobriu um distintivo da Ford e deu a ele, o garoto ficou obcecado com a ideia de colecionar todos eles. Ele escreveu às empresas de automóveis pedindo o distintivo, independente de a empresa ainda estar ou não em produção. Foi um tiro no escuro, mas o que viria a seguir foi além dos seus sonhos mais loucos. Olá, pessoal! Na nossa história sensacional de hoje, vamos falar sobre um garoto que escreveu para várias empresas de automóveis pedindo distintivo. E o que recebeu em troca foi além dos seus sonhos mais surreais. A maioria das crianças tem paixão por algo. Pode ser algo como bonecas da Barbie, naves espaciais de Star Wars ou até mesmo videogames. Um garoto de 5 anos de idade, natural de Connecticut, chamado Pat Hurt, não era louco por personagens de desenhos animados ou jogos de Nintendo. Sua paixão pertencia a automóveis de todos os tipos. E ele estava realmente fascinado por eles, querendo saber tudo o que podia saber sobre carros. O jovem Pat não brincava com Hot Wheels ou Tonka Trucks. Ele ficava do lado de fora de sua casa, observando os veículos do bairro que desciam um quarteirão. Para ele, essas máquinas eram realmente algo para se ver. Sendo esse garoto já fanático por carros, uma descoberta interessante em uma estrada levaria sua obsessão a um nível totalmente novo. Em 2018, a mãe de Pat, Lindsay, estava caminhando quando algo brilhante na calçada chamou sua atenção. Não havia como ela simplesmente passar sem ter a sua atenção atraída por esse objeto brilhante. Portanto, ela teve que parar para ver o que era. Acabou sendo um distintivo com a logo da marca Ford. Considerando o estado que estava, todo amassado, Lindsay imaginou que provavelmente voou de um carro que passava. Com o amor do seu filho por carros em mente, ela decidiu levar o pequeno objeto para ele. O presente seria apenas um pequeno gesto para a maioria das pessoas. Mas, na verdade, foi um grande achado para o pequeno Pat. Pat considerou o distintivo da Ford que sua mãe havia encontrado para ele como uma joia em meio a todos os seus brinquedos e revistas de carro. Considerando o estado do distintivo, ele provavelmente tinha saído de um carro em alta velocidade. Ele estava tão orgulhoso e encantado com o seu distintivo que se sentiu inspirado a encontrar mais distintivos como aquele de outras empresas de automóveis. No entanto, ele descobriria rapidamente que esses distintivos de carro seriam um pouco mais difíceis de encontrar e coletar do que procurar figurinhas do Pokémon ou bolinhas de gude. Ele precisaria de alguma ajuda. E quando se trata de colecionáveis infantis, geralmente é possível que um amigo da criança tenha o mesmo interesse na coleção. No entanto, isso estava longe de ser o caso de Pat. Em se tratando de distintivos de carros, ele simplesmente estava sozinho com esse interesse. Também não ajudou os distintivos geralmente serem fixados em carros e caminhões. Sabendo que ele não poderia simplesmente sair e comprar alguns distintivos das empresas de automóveis, ele decidiu seguir os passos de sua mãe e sair às ruas para vasculhá-los. Felizmente, o jovem garoto não iria sozinho. Com apenas 5 anos de idade, Pat não tinha autorização para ir às ruas sozinho em busca dos seus amados distintivos de carro. O jovem então recrutou seu irmão e irmã para acompanhá-lo. A equipe improvisada até se deu o inteligente nome de Time Hurt. Quando mais tarde, entrevistado pelo jornal CBS News, os repórteres perguntaram a Pat quem era o membro mais útil do Time Hurt. Os repórteres ouviram ele dizer: "Para ser honesto, minha irmã mais velha. Tudo o que o meu irmãozinho fez foi fazer caretas." Apesar da ajuda familiar, ficou logo claro que ele precisaria de um plano B. Apesar de horas de busca, a equipe não encontrou um único distintivo de carro. Não estando muito interessado em ver seu filho triste por causa disso, Lindsay ajudou Pat a ter uma ideia perfeita para obter mais daqueles preciosos distintivos. E com a ajuda de sua mãe, Pat escreveria para 50 empresas de automóveis diferentes com o pedido de lhe enviar um distintivo. Vendo que o seu pequeno filho tinha apenas 5 anos, sua mãe escreveria completamente o texto e o deixaria apenas assinar as cartas. Essas cartas eram nada menos que tocantes. Mas até onde elas chegariam? Pat não pedia apenas os distintivos dos carros das montadoras sem explicar por que ele os queria. O menino escreveu tudo sobre o seu amor por carros e pediu muito educadamente para cada empresa essa gentileza. Cada carta dizia o seguinte: "Olá, senhor presidente da empresa. Gostaria de saber se você pode, por um acaso, ter um distintivo que sobrou do chão de sua fábrica.
Isso seria ver meu sonho de colecionar todos os distintivos de logotipo de marca de carro se tornar realidade. O Time Hurt não era um grupo de pedintes. Pat ia dar-lhes em troca uma moeda direto do seu próprio cofrinho de porquinho. No entanto, isso não é tudo que Pat e sua mãe incluíram na carta. Junto com a carta e a moeda havia uma foto de Pat posando com vários modelos de carros diferentes. Cada imagem seria enviada para as empresas de automóveis correspondentes ao distintivo na imagem. Esse artifício garantiu às montadoras que a carta era de uma criança da vida real, que realmente queria um distintivo. O garoto não estava apenas atrás de distintivos para empresas atualmente em funcionamento, mas também para empresas de automóveis que estão há muito tempo fora de operação. Por exemplo, a Saturn Corporation parou de produzir carros em 2009 e, no entanto, eles ainda receberiam uma carta de Pat. Com tudo pronto, o garoto só tinha mais uma tarefa para cumprir: ir até o correio. Uma vez que Pat colocasse todas aquelas cartas no correio, havia apenas uma coisa para a família fazer, e isso era esperar. Lindsay sabia que havia uma grande chance do seu filho não obter resposta das montadoras, apesar de todos os seus esforços. Por um tempo, as coisas pareciam estar indo mesmo nessa direção. Pat e a família viviam na expectativa. Todo dia era possível ver Pat verificando a sua caixa de correio. Ele não falhava um dia sequer. Então um dia Pat abriu sua caixa de correio para encontrar lá dentro um pacote de aparência único, esperando ser recolhido. Talvez as pessoas que trabalham nas principais empresas automobilísticas em todo o país se vissem um pouco no garoto, ou talvez eles olhassem como alguém com quem poderiam trabalhar algum dia no futuro. Não sabemos os reais motivos, mas as pessoas que gerenciavam essas marcas automotivas ficaram tocadas por sua carta. Com a caixa de correio de Pat se enchendo continuamente de cartas e pacotes, logo ficou claro que as montadoras estavam enviando a ele muito mais do que apenas seus distintivos. Nesses pacotes haviam notas pessoais que traziam mensagens de encorajamento e muito mais. Uma das primeiras empresas automobilísticas a enviar um pacote para Pat foi a Volkswagen. Eles não apenas lhe enviaram um distintivo, mas também devolveram sua moeda. O pacote não estava exatamente cheio de presentes, mas havia algo um pouco mais sentimental. Pat tirou do pacote uma carta tocante, e nela dizia: "Suas cartas deixaram muitas pessoas em nossos escritórios felizes. Eu estou muito feliz por você ter tido tempo de nos contactar e compartilhar seu sonho. Continue espalhando felicidade, e coisas boas virão em seu caminho." Podemos considerar aquela carta bonitinha. Contudo, outras empresas levaram as coisas para um pouco mais longe. A BMW deu a Pat um emblema da BMW e uma nota que dizia o seguinte: "É ótimo que você goste de ver as nossas avançadas máquinas de direção passarem por sua casa. E estamos felizes em enviar a você o novo e brilhante emblema da BMW para adicionar à sua coleção." A Lincoln Motor Company se destacou em relação a outras empresas ao incluir uma imagem desenhada à mão de um Lincoln Continental. E uma nota que dizia: "Estamos ansiosos para ver você aqui, garoto. Dirija com segurança e vá bem na escola." Enquanto essas empresas certamente fizeram maravilhas pela autoestima do jovem, a marca Volvo definitivamente deixou a sensação de que era manhã de Natal. A Volvo Cars, o fabricante de automóveis mais amado da Suécia, passou ao topo com seu pacote. Não só veio com um distintivo novinho, mas também uma série de outros presentes incríveis para o jovem entusiasta. Pat tirou um frisbee e outras surpresas do pacote. O generoso pacote da empresa de automóveis não veio sem sua própria nota comovente e personalizada. Nela se lia: "Agradecemos por ser um fã da Volvo e espero que tenham gostado dos emblemas e dos presentes. Boa sorte com a coleta de distintivos de carros. Desejamos o melhor a todos, seus amigos da Volvo." Isso, no entanto, estava longe de ser tudo o que Pat receberia pelo correio. Uma vez iniciado, o fluxo de pacotes não diminuiu nem por um minuto. Com Pat recebendo pacotes de Rolls-Royce, Chevrolet e Infiniti. Sim, essas eram certamente as melhores coisas para se ver para o jovem. Contudo, eles não poderiam competir com o pacote que Pat estava esperando de uma empresa que já se foi há muito tempo. Uma das cartas que Pat enviou foi para a DeLorean Motor Company. A marca como um todo foi um flash na escuridão. Seus carros chegaram à cena em 1975 e foram embora em 1982. Além disso, eles só produziram um modelo de carro.
No entanto, o veículo realmente deixou sua marca no mundo. Pat sentou e não pôde deixar de se perguntar se essa empresa extinta, de alguma forma, receberia sua carta. Ainda hoje, as crianças se emocionam com o carro da DeLorean. Seu destaque foi por causa do seu papel como a máquina do tempo na famosa franquia de filmes De Volta para o Futuro. Depois de bastante espera, Pat finalmente abriu sua caixa de correio para ver um pacote da DeLorean Motor Company. A criança ficou simplesmente em êxtase quando recebeu um distintivo com o logotipo dessa marca DeLorean. Durante uma entrevista com a CBS News, foi perguntado a Pat por que ele achava que eles lhe enviariam um distintivo. E ele disse: "Eu acho que eles se sentiram muito felizes por saber que alguém amou o que eles têm." No entanto, outras empresas encontrariam maneiras mais elaboradas de comover a criança. A marca DeLorean certamente levou Pat às alturas, como um raro e inestimável distintivo em sua posse. Ele não conseguia imaginar nenhuma outra empresa capaz de superar tal tesouro. No entanto, a concessionária britânica de carros de luxo Bentley iria enfrentar esse desafio. Dentro do pacote da empresa Bentley havia uma tampa central de um volante real. Bom, isso é suficiente para causar um espanto em qualquer fanático por carros, né? A empresa também lhe enviou seu próprio veículo Bentley, em forma de pelúcia. Infelizmente, nem todas as empresas enviaram a Pat um pacote que o faria sorrir. Muitas das empresas que escreveram a Pat e sua mãe não tinham distintivos ou logotipos à mão. Alguns deles estavam completamente fora do mercado, o que significa que as cartas de Pat acabaram sendo enviadas de volta. Imagine como isso faria um menino se sentir. Algumas das montadoras estavam por perto, mas não enviaram os distintivos como Pat havia pedido. Pode ser que eles não receberam a carta, ou talvez eles não pudessem enviar esse distintivo. Outras empresas decidiram enviar-lhe outros presentes que acharam que ele apreciaria mais do que um distintivo. Uma empresa em particular realmente superou todas as outras. A empresa Jeep escreveu uma carta de desculpas para o jovem, dizendo que não podia lhe enviar um distintivo. Eles simplesmente não tinham nenhum em mãos no escritório. No entanto, eles não tinham intenção de deixar seu jovem fã sem nada. O funcionário que recebeu a carta de Pat enviou-lhe uma caixa cheia de presentes. Pat ganhou um chaveiro da Jeep, um chapéu muito legal e um emblema de metal. Muitas empresas seguiram os passos da empresa Jeep, uma das quais veio de muito longe. Um distintivo que Pat realmente queria receber era da empresa Suzuki. Infelizmente, a amada empresa automobilística parou de vender carros nos Estados Unidos em 2009. Isso significava que não havia distintivos sobressalentes pendurados em seus escritórios nos Estados Unidos. Apesar de alguma decepção inicial por não conseguir um distintivo, eles enviaram um chaveiro e alguns panfletos falando sobre os veículos que produzem no Japão. Outra empresa japonesa se viu na mesma situação, mas eles não deixaram que isso os influenciasse e enviaram algo especial para Pat. Seguindo os passos de Suzuki, a japonesa Isuzu Motor Company também parou de produzir veículos nos Estados Unidos em 2009. Isso significava que Pat também estaria sem sorte em obter um de seus distintivos. Eles seriam mais um elo perdido entre sua coleção de distintivos. Apesar disso, a empresa japonesa iria muito além de alguns panfletos chatos. Eles decidiram enviar a Pat o que qualquer criança gostaria de ganhar. Pat recebeu alguns carros de brinquedo com base em alguns dos maiores veículos que eles vendem. À medida que a coleção de Pat crescia, de repente algo claro para todos os envolvidos. Dadas as respostas que inundaram a caixa de correio de Pat, ficou óbvio que as pessoas que trabalham em empresas automotivas em todo o país e no mundo foram tocadas por esse sentimento de admiração, e um desses trabalhadores deu a razão perfeita. Em entrevista à CBS News, um mecânico que foi entrevistado sobre a história disse: "A única diferença entre Pat e eu é que ele ainda tem cabelo, e eu não." Ficou claro que muitos outros que receberam uma das cartas de Pat foram afetados da mesma forma. Esses indivíduos sensibilizados que trabalhavam na indústria automotiva puxariam algumas cordas e fariam o impensável. O jovem Pat logo seria chamado por uma enorme quantidade de pessoas, representando várias redes de notícias e revistas de carros. Eles viram uma bonita história de vida na missão de Pat em colecionar distintivos de carros. Todas as principais mídias, da revista popular Mechanics à CBS News, cobriram a história da criança. Quem adorava carros via facilmente ver parte de si nesse garotinho.
Sua empolgação com distintivos de carros durante a cobertura da imprensa que se seguiu só levou o jovem a ter mais surpresas. Assim que ele foi ficando mais perto e íntimo com o que ele mais amava, o holofote que brilhou sobre o jovem trouxe muita atenção para ele e também seu objetivo. Abriu portas para o jovem Pat. Ele logo encontrou em suas mãos um convite para visitar uma concessionária de carros. Pat estava prestes a ficar cara a cara com alguns dos carros que ele só tinha visto em revistas. Embora ele não estivesse exatamente acelerando os motores e rodando pelas estradas, ele conseguiu se sentar ao volante de algumas Ferraris, Mercedes e outros carros clássicos. Dadas todas as marcas de carros que Pat admirava, a revista Popular Mechanics queria chegar ao fundo do que estava na mente de todos. E lhe perguntaram qual carro ele queria que fosse seu primeiro carro. Mas a resposta que ele deu pegou todos desprevenidos. Quando perguntado a Pat qual ele queria que fosse seu primeiro carro, ele não precisou de tempo para coçar a cabeça e pensar sobre isso. O garoto imediatamente anunciou que queria um Ford. Tudo remontava àquele dia em que sua mãe saiu para passear e pegou o primeiro distintivo do Ford para ele. Desde aquele dia, a montadora era um ponto fraco no pequeno coração de Pat. A revista Popular Mechanics não é uma revista de carros de pequeno porte nem recente. Uma vez que o pessoal da Ford ficou sabendo dessa criança amando sua empresa de automóveis, eles sabiam que tinham que procurar por ele. Pat, de 5 anos, se encontrou convidado por um grande evento, Carlisle Ford National de 2019, em Carlisle, Pensilvânia. Ele não foi convidado apenas como uma pessoa comum, ele foi trazido para o show de carros como uma honrada celebridade. A generosa surpresa da agradecida empresa automobilística nem havia acabado ainda. O pequeno Pat foi levado para a sede mundial da Ford, onde ele foi apresentado a Henry Ford III e foi presenteado com um Mustang de brinquedo de 12 volts. Ele foi então levado a uma visita à fábrica e ao estúdio de design da Ford. E foi lá que ele conseguiu ver onde todos os distintivos da Ford eram feitos. Parece que a sua missão realmente valeu a pena no final. Ele não só tinha um novo distintivo da Ford, como viu como eles são criados e fabricados. E essa foi mais uma história sensacional aqui do nosso canal. Agora diga para nós, nos comentários abaixo, o que você achou do pequeno e destemido Pat. Gostamos muito de saber sua opinião. Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum conteúdo novo. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Histórias Sensacionais.